O sorriso radiante e o carisma inegável de Farrah Fawcett fizeram dela uma figura icônica na cultura pop americana. Conhecida pelo seu papel na série de sucesso Charlie's Angels, a carreira de Farrah foi uma mistura de altos e baixos, marcada por marcas significativas na televisão, no cinema e nos mídia. No entanto, um dos momentos mais controversos da sua carreira foi a sua banda não oficial no The Tonight Show. Para compreender a gravidade deste acontecimento, junte-se a nós para recordar a sua infância, o seu crescimento profissional e as inúmeras plataformas em que demonstrou o seu talento. Farrah Lenny Fawcett nasceu a 2 de fevereiro de 1947, em Corpus Christi, no Texas. Era a mais nova das 2 filhas de Pauline e Alice, uma cozinheira. E.D. James William Fawcett, um empreiteiro de campos petrolíferos. Desde muito jovem, Farrah demonstrou uma beleza incrível e uma personalidade corajosa. Estudou na W.B. Ray School, onde era líder e eleita a mais bonita entre os seus colegas de turma. Depois da escola, Farrah matriculou-se na Universidade do Texas, em Austin, onde inicialmente planeou estudar microbiologia. No entanto, os seus planos mudaram quando começou a ganhar atenção pela sua aparência e personalidade. Durante a faculdade, foi descoberta por um grupo de talentos de Hollywood e recebeu a tarefa de ir para Los Angeles estudar modelo e representação. Farrah mudou-se para Los Angeles em 1968, onde rapidamente encontrou trabalho em anúncios publicitários e avisos fiscais. O seu sorriso lindo e cativante fez dela a favorita entre os avisados. Apareceu em anúncios publicitários de grandes marcas como Ultra Bright Toothpaste, Noxzema e Wella Balsam Shampoo. O seu sucesso como modelo cedo abriu portas para a televisão. No início da década de 1970, Farrah começou a conseguir papéis de atriz em programas de televisão populares como I Dream of Jeannie, The Partridge Family e Marcus Welby, Maryland. O seu charme e talento não foram esquecidos e foi escolhida como atriz de recordação em Harry, o Homem de 6 milhões de dólares, onde conheceu e acabou por casar com o ator Lee Majors. O maior desespero de Farrah começou em 1976. Quando foi escolhida para interpretar Jill Monroe em Charlie's Angels, um programa de televisão sobre 3 detetives privados que trabalham para um chefe secreto chamado Charlie. O programa, criado por Ivan Goff e Ben Roberts, foi um sucesso imediato. O papel de Farrah como uma atleta branca sensacional fez dela uma sensação da noite para o dia. O seu penteado, mais tarde chamado Farrah Flip, tornou-se um fenômeno cultural, com milhões de mulheres a tentarem imitar o seu visual. O sucesso de As Panteras tornou-se um excedente para Farrah, a sua sobremesa, que a apresentava a usar uma t-shirt vermelha. Vendeu milhões de cópias e tornou-se uma imagem icônica dos anos 70. Apesar da sua imensa popularidade, Farrah deixou o programa após apenas uma temporada para seguir uma carreira no cinema. Uma decisão que gerou reações mistas de fãs e especialistas da indústria. Depois de deixar Charlie's Angels, Farrah concentrou-se em construir uma carreira no cinema. Começou a sua carreira em filmes como Alguém Matou o Marido, lançado em 1978, Sunburn, lançado em 1979, e Saturno 3, lançado em 1980. Apesar de estes filmes terem recebido reações mistas, a determinação e o talento de Farrah mantiveram-na sob os olhos do público. No entanto, recuperou o seu estatuto de atriz de pequeno almoço com o filme The Cannonball Run, de 1981, uma comédia de ação que foi um sucesso de público. A prestação de Farrah demonstrou o seu timing cômico e consolidou o seu estatuto de atriz versátil. No entanto, foi o seu papel no filme The Burning Bed, de 1984, que valeu a Farrah a aclamação da crítica e demonstrou a sua capacidade de representação. Nesta história verídica, interpretou Francine Hughes, uma mulher que incendeia o marido abusivo enquanto ele dorme. A capa de Hughes era poderosa e elegante, o que lhe valeu uma nomeação para um Emmy e mudou a percepção do público de que ela era apenas uma estrela glamurosa. Farrah Fawcett não era apenas uma estrela de TV e cinema. Era um ícone da cultura pop. O seu rosto estampa cópias de diversas revistas, incluindo a Time, a People e a TV Guide. O seu apelo era universal e ela tornou-se um nome conhecido não só na América, mas em todo o mundo. Um dos exemplares mais memoráveis foi a edição de 1976 da Time, que a apresentou ao lado das suas colegas de elenco de Angels, Kate Jackson e Jacqueline Smith. O artigo destacou o sucesso fenomenal do programa e o impacto de Farrah na cultura popular.
A influência de Farrah estendeu-se para além do entretenimento. Foi uma ditadora de tendências de moda e um ícone de beleza. Os seus penteados, escolhas de moda e rotinas de saúde foram imitados pelos fãs, tornando-a uma das celebridades mais influentes do seu tempo. A carreira de Farrah Fawcett, no entanto, não foi isenta de controvérsia. Uma das coisas mais faladas foi a sua aparição no Today Show, quando Johnny Carson foi atropelado em 1980. A entrevista com Carson foi para promover os seus novos projetos e discutir a sua carreira. No entanto, a entrevista tomou um rumo inesperado, levando Farrah a ser retirada não oficialmente do programa. Durante a entrevista, Farrah pareceu desorientada e deu uma série de respostas confusas e incoerentes às perguntas de Carson. O comportamento dele era erótico e ela tinha dificuldade em articular os seus pensamentos. Os espectadores e Carson também foram detidos pelo seu comportamento, que era muito diferente da sua postura normal e policial. As especulações sobre a condição de Farrah durante a entrevista espalharam-se, apesar de Farrah dizer que o que aconteceu foi meramente performativo. Alguns acreditavam que estava sob o efeito de drogas ou álcool, enquanto outros sugeriram que estava simplesmente nervosa ou preocupada. A entrevista tornou-se infame. E os clipes da aparição de Farrah foram partilhados em várias plataformas de redes sociais, geralmente com um tom humorístico. Como resultado desta aparição controversa, Farrah não foi convidada novamente para o programa durante vários anos. O incidente tornou-se um momento decisivo na sua carreira, ilustrando o intenso escrutínio e pressão que as celebridades enfrentavam aos olhos do público. Apesar da derrota, a carreira de Farrah teve um ressurgimento em meados da década de 1980. Continuou a assumir papéis desafiantes que mostravam o seu talento e profundidade como atriz. Em 1986, começou em Extremities, onde interpretou uma vítima de violação que vira o jogo contra o seu agressor. A aparição de Farrah recebeu aclamação da crítica e o papel foi repetido na adaptação cinematográfica. Na década de 1990, Farrah apareceu em vários filmes de televisão, incluindo Little Sacrifices em 1989, Poor Little Rich Girl, The Barbara Hutton Story em 1987 e Margaret Bourke-White em 1989. As suas prestações nestes filmes valeram-lhe aclamação e solidificaram a sua reputação como atriz séria. As investigações artísticas de Farrah estenderam-se para além do ato. No final da década de 1990, entrou no mundo da arte, criando esculturas e pinturas abstratas. O seu trabalho foi exposto em galerias e recebeu críticas positivas, demonstrando a sua versatilidade e criatividade. A vida de Farrah Fawcett foi marcada por lutas pessoais e resiliência. O seu casamento com Lee Majors terminou em divórcio em 1982 e iniciou uma relação com o ator Ryan O'Neal. O casal teve um filho, Redmond. Em 1985, a relação com O'Neal foi tumultuosa, marcada por períodos de separação e reconciliação. A carreira de Farrah Fawcett foi marcada por inúmeros elogios que celebravam o seu talento e as suas contribuições para a indústria. Os seus prêmios expandiram-se para a televisão e o cinema, destacando a sua versatilidade como atriz. Farrah recebeu várias nomeações para os Globos de Ouro durante a sua carreira. A sua primeira nomeação surgiu em 1977 como melhor atriz em série de televisão pelo seu papel como Jill Monroe em As Panteras. Este reconhecimento consolidou o seu estatuto de ícone da televisão. Recebeu outra nomeação em 1985 como melhor atriz em filme pela sua poderosa prestação no filme The Burning Bed. Este papel demonstrou o seu alcance dramático e valeu-lhe a aclamação da crítica. Farrah recebeu nomeações adicionais para os Globos de Ouro pelos seus papéis em Small Sacrifices em 1990 e The Guardian em 2003, demonstrando o seu talento. O trabalho de Farrah na televisão também recebeu nomeações. Foi nomeada para o prêmio de melhor atriz em minissérie ou especial por The Burning Bed em 1985, refletindo o impacto da sua interpretação de uma esposa assassinada. Recebeu outra nomeação em 1989 como melhor atriz em minissérie ou especial por Pequenos Sacrifícios, onde interpretou uma mulher acusada de assassinar os seus filhos. A sua última nomeação em 2004 foi como melhor atriz em série dramática pelo seu papel em The Guardian, demonstrando a sua contínua relevância na indústria. A popularidade junto do público também foi evidente através dos vários prêmios People's Choice,
Ganhou a nomeação de atriz favorita num novo programa em 1977 por Charlie's Angels e, mais tarde, ganhou a nomeação de atriz feminina favorita em 1978, refletindo o seu grande apelo e base de fãs. O seu trabalho na televisão foi também reconhecido com o Cable Ace Award de melhor atriz em série dramática em 1991 pelo seu papel em Good Sports, demonstrando o seu sucesso em diferentes plataformas. Os prêmios e as nomeações ao longo da sua carreira destacam o seu talento, versatilidade e impacto na indústria do entretenimento. O seu legado continua a ser celebrado muito depois da sua morte. Olhando para a sua história, também foi algo bastante eventual. Vamos ver. A vida romântica de Farrah Fawcett foi tão profunda e dinâmica como a sua carreira. Ao longo dos anos, ela conectou-se com diversas figuras notáveis e as suas casas e relacionamentos apareciam frequentemente nos noticiários. A casa mais famosa de Farrah era com Lee Majors, um ator famoso pelo seu papel em O Homem de 6 milhões de dólares. O casal conheceu-se no final da década de 1960 e a sua relação cresceu rapidamente. Casaram-se a 28 de julho de 1973 e tornaram-se uma das famílias mais glamourosas de Hollywood. Durante o casamento, a carreira de Farrah arrancou com o seu papel em Charlie's Angels, enquanto Majors continuou a ter sucesso com o seu programa de televisão. Mesmo com o crescimento das suas carreiras, as exigências das suas agendas de trabalho afetaram o seu relacionamento. As frequentes filmagens de Lee e a sua demissão fizeram com que as duas famílias estivessem separadas durante anos. No início da década de 1980, os dois estavam a lutar para se casar. A distância e as pressões das suas carreiras levaram à separação em 1979 e divorciaram-se oficialmente em 1982. Apesar da separação, Farrah e Lee têm falado gentilmente um do outro nos últimos anos, reconhecendo as intensas pressões que as famílias enfrentam frequentemente. Após o fim do seu casamento com Majors, Farrah iniciou uma relação com o ator Ryan O'Neal, que se tornaria numa das parcerias mais tumultuosas e difíceis da sua vida. Os dois conheceram-se em 1980 e rapidamente se tornaram um dos casais mais falados de Hollywood. Farrah e Ryan nunca se casaram, mas a sua relação foi caracterizada por uma paixão intensa e turbulências frequentes. Tiveram um filho, Redmond James Fawcett O'Neal, nascido em 1985. A sua relação foi marcada por períodos de separação e reconciliação que apareciam frequentemente nos noticiários. A parceria enfrentou muitos desafios, incluindo as lutas de O'Neal contra o abuso de substâncias e questões legais que envolvem o seu filho, Redmond. Apesar destas dificuldades, Farrah e Ryan mantiveram-se dedicados um ao outro. A luta de Farrah contra o cancro aproximou-os, e Ryan apoiou-a durante toda a doença. No documentário Farrah's Story, de 2009, que relata a sua batalha contra o cancro, a presença de Ryan é uma prova da sua bondade duradoura. Farrah chamava-lhe alma gêmea e Ryan permaneceu ao seu lado até o seu casamento, a 25 de junho de 2009. Para além das suas relações de alto nível com Majors e O'Neal, Farrah envolveu-se mais recentemente com o cineasta canadiano James Orr em meados dos anos 90. A sua devolução, no entanto, terminou em escândalo quando Orr foi preso por agredir Farrah durante uma discussão em 1997. O incidente levou ao fim do relacionamento e Orr foi posteriormente convocado para uma batalha de contravenção. A vida romântica de Farrah Fawcett foi marcada por um amor intenso, escrutínio público e desafios pessoais. As suas casas e relacionamentos faziam tanto parte da sua persona pública como a sua carreira de ator. Apesar dos contratempos, a capacidade de Farrah de permanecer resiliente e compassiva nos seus relacionamentos revelou o seu caráter e força. A vida romântica de Farrah, particularmente a sua relação resiliente com Ryan O'Neal, acrescentou um nível de profundidade à sua imagem pública. As suas experiências de amor e colaboração, bem como a sua carreira, foram uma prova da sua resiliência e espírito resiliente. No entanto, a história de Farrah tornou-se mais sombria. Em 2006, Farrah foi diagnosticada com cancro anal. Enfrentou o diagnóstico com coragem e determinação, documentando a sua luta contra a doença no documentário Farrah's Story, de 2009. O documentário ofereceu uma visão íntima da sua batalha contra o cancro e atraiu ampla atenção e reconhecimento. Ao receber o diagnóstico, Farrah decidiu submeter-se a uma combinação de quimioterapia e radioterapia. Inicialmente, o tratamento pareceu dar resultados e, no início de 2007,
anunciou que estava livre de cancro. No entanto, o alívio durou muito pouco. Mais tarde, nesse ano, os médicos descobriram que o cancro tinha regressado e sofrido metástase no início da sua vida, complicando significativamente a sua condição. Determinada a lutar contra a doença, Farah procurou tratamentos alternativos, viajando para a Alemanha para realizar procedimentos que não estavam disponíveis nos Estados Unidos. Estes tratamentos incluíam quimioterapia e radioterapia, que ela esperava que oferecessem uma nova forma de combater o cancro. A decisão de Farah de adoptar estes métodos não convencionais refletiu a sua determinação em esgotar todas as opções na sua luta pela vida. A sua batalha contra o cancro foi intensamente pessoal, mas ela escolheu partilhar a sua viagem com o mundo num esforço para sensibilizar e dar esperança a outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes. Em 2009, participou na criação de Farah's Story, um documentário que relatava a sua batalha contra o cancro. O documentário, que foi transmitido na NBC, foi um vislumbre inesperado das suas experiências, incluindo os seus tratamentos, o impacto emocional do cancro e os seus momentos de desespero e esperança. O filme foi tanto uma prova da sua força, como uma visão alegre das realidades de viver com cancro. Durante a sua doença, Farah recebeu o apoio do seu companheiro de longa data, Ryan O'Neal, dos seus amigos próximos e da sua família. Ryan esteve ao seu lado, oferecendo apoio emocional e ajudando-a a ultrapassar os muitos desafios do tratamento. A sua bondade, testada pelos tratamentos para a sua doença, tornou-se mais forte à medida que enfrentavam juntos as incertezas da sua condição. Apesar dos seus valentes esforços e dos tratamentos inovadores que procurou, a saúde de Farah continuou a deteriorar-se. Nos seus últimos meses, estava rodeada pelos seus amantes, incluindo o seu filho, Redmond, que recebeu uma permissão especial para a visitar a partir da prisão, onde cumpria pena por crimes relacionados. O encontro foi um lembrete pungente das lutas pessoais que ela enfrentou durante a sua batalha contra o cancro. Farah Fawcett morreu em 2009. A sua morte marcou o fim de uma luta corajosa contra uma doença desesperada. O impacto da sua viagem estendeu-se para além da sua própria vida, uma vez que a sua franqueza sobre a sua batalha contra o cancro aumentou a consciencialização sobre o cancro anal e destacou a importância da detecção precoce e de opções de tratamento inovadoras. Os problemas de saúde de Farah trouxeram-na de volta aos olhos do público e tornou-se uma defensora da sensibilização e da investigação sobre o cancro. Apesar da doença, manteve-se positiva e continuou a inspirar os outros com a sua força e resiliência até a sua morte final. Farah Fawcett morreu a 25 de junho de 2009, aos 62 anos. A sua morte foi uma grande perda para a indústria do entretenimento e para os seus fãs em todo o mundo. O legado de Farah vai além dos seus papéis icônicos e da sua aparência deslumbrante. É recordado como um homem encantador que quebrou barreiras para as mulheres em Hollywood. O seu impacto na cultura popular é inegável. A imagem e a influência continuam a ressoar, e ela continua a ser um forte símbolo de beleza, talento e força. Os seus contributos para a televisão, o cinema e a arte moldaram toda a indústria. E a sua história? Sua história continua a inspirar novas gerações de artistas e fãs. O legado de Farah Fawcett continua a ser honrado mesmo após a sua morte, sendo um dos reconhecimentos mais notáveis um prêmio póstumo que subestimou seu impacto duradouro na luta contra o cancro e as suas contribuições para a televisão. Um deles foi o TV Land Award, uma homenagem pós-humorística à estrela. Em 2010, um ano após a sua morte, Farah Fawcett foi homenageada póstuma com um prêmio TV Land. Os TV Land Awards celebram os melhores e mais brilhantes da história da televisão, e o reconhecimento de Farah foi uma prova da sua influência duradoura no meio. Foi galardoada com o Prêmio Cultura Pop, atribuído a indivíduos que influenciaram significativamente a televisão e a cultura pop. O papel icônico de Farah em As Panteras e os seus papéis memoráveis em vários filmes de televisão fizeram dela uma destinatária imerecida deste prêmio. Para além dos prêmios formais, o legado de Farah foi preservado e celebrado pela Fundação Farah Fawcett, criada para financiar a investigação e apoiar iniciativas de prevenção e sensibilização. A Fundação, criada de acordo com os seus desejos, continua a honrar a sua memória, contribuindo para a luta contra o cancro, uma causa que apoiou apaixonadamente durante toda a sua vida. As suas contribuições para a indústria do entretenimento e a sua corajosa luta contra o cancro foram comemoradas de várias formas.
documentários e retrospectivas sobre a sua vida e carreira, como a história de Farrah, que relata a sua batalha contra o cancro, mantiveram a sua memória viva e destacaram a sua coragem e resiliência. O Prêmio TV Land e o trabalho contínuo da Fundação Farrah Fawcett servem de homenagem ao legado de Farrah Fawcett. Estas homenagens refletem o profundo impacto que teve na televisão, a sua coragem perante o cancro e a sua influência na cultura popular. A vida e a carreira foram um misto de triunfos e desafios, desde os seus primeiros dias como beldade do Texas até a sua ascensão como ícone global. A vida de Farrah foi marcada pela perseverança e resiliência. A sua polêmica aparição no programa desta noite foi um momento de vulnerabilidade que destacou as pressões enfrentadas pelas celebridades. Apesar desta memória, o seu talento e determinação permitiram-lhe continuar a crescer na sua carreira e vida pessoal. Juntamente com os seus fãs em todo o mundo, dizemos paz e respira. Farrah Fawcett. Adorava ouvir a vossa opinião sobre ela nos comentários, e é tudo por agora no vídeo.